Boa tarde, senhoras e senhores, tudo bem? Tudo em paz? Tudo na paz de Deus? Tudo na paz de Jesus? Hoje eu vou falar aqui, apesar do canal ser um canal evangélico, falar sobre uma condição médica grave, né? Que inclusive tem várias pessoas morrendo por causa disso. E nem a comunidade médica nem alguns, né? Eu digo alguns, não toda a comunidade, alguns da comunidade médica não se atentam sobre isso. Eu acho que por inexperiência, alguns por displicência, né? Mas vamos lá, não vim falar aqui mal dos médicos, mesmo porque eu não sou um deles, tá? Eu sou um profissional de saúde, né, da área de exames, não sou especialista no assunto, entendeu? Mas tenho uma certa vivência com isso, inclusive na família, tá bom? Eu vou falar aqui sobre TEP. Vou falar assim, como é aqui no canal, eu nunca falei sobre isso. Não vou falar de modo aprofundado, porque eu não sou médico para falar de modo aprofundado. Eu teria que fazer uma pesquisa bem mais profunda sobre isso, né? Mas vou falar algumas condições aqui que a intenção do vídeo, né, é abrir os olhos dos leigos, né, para essa condição que acontece frequentemente, principalmente no modo de vida moderno, né? Já acontecia lá atrás, não é uma condição moderna, digamos assim, não é de agora, é muito antiga, né? Há uma condição do corpo, né? É o próprio organismo que produz, né? Claro, provocada por fatores externos, mas é uma condição que o próprio organismo produz, tá bom? E vamos lá. A condição chamada TEP, que é uma condição médica, TEP é uma sigla, né? Que significa tromboembolismo pulmonar, tá? Acontece devido a um trombo geralmente formado em uma das pernas, em pessoas que passam muito tempo imobilizadas devido a longos períodos de internação por comorbidades que exigem longos períodos de repouso após procedimentos cirúrgicos e, por que não dizer, sedentarismo, né, e outros fatores mais, tá bom? O modo de vida moderno, em que tudo tem que rodar mais rápido, fazendo uso de carros, motos, elevadores e outros meios que são ótimas ferramentas para o nosso modo de vida hoje, né? E outros meios que não sejam de esforço físico podem desencadear condição que por si só já é grave, né? Tá bom? O modo de vida moderno, em que a gente usa muito carro, né? Faz uso muito de carro, de motos, de elevadores, né? Que ninguém faz uso para subir escada mais, né? Elevador aí nos edifícios da vida, nos apartamentos, nas empresas, né? Que o uso para trabalhar é por meio de carros, né, de motos, né, ninguém anda mais. Até na padaria, quando a pessoa vai de moto e se a porta for um pouquinho mais larga, entra com a moto e tudo, né? Isso pode desencadear TEP, tá? Existem outros fatores também que tem uma certa propensão, né? Não é todo mundo que vai desenvolver TEP devido ao modo de vida moderno, tá bom? Além desses fatores, que na minha opinião são os mais graves, existem outros fatores como tabagismo e o alcoolismo.
Mais uma vez vou retificar aqui que nem todo fumante e nem todo fumante, nem todo alcoólatra vai morrer com a condição TEP, tá? Essa condição, se não cuidado, mata, tá? É uma das causas muito frequentes de morte, principalmente em hospitais, após cirurgias, entendeu? Às vezes a pessoa opera, né? Entrar bem no hospital para fazer uma cirurgia, faz uma cirurgia e tem uma complicação de tromboembolismo pulmonar e vai a óbito, né? E aparentemente sem causa, né? Sem causas aparentes, né? Não, mas a pessoa estava bem, só que você não viu lá dentro do organismo dela o que aconteceu, né? Como eu disse, é uma condição que o próprio organismo produz, tá bom? É uma condição interna. Claro que fatores internos podem desencadear essa condição e a gente pode melhorar para isso não acontecer, mas isso não significa que nunca vai acontecer. Isso não significa que necessariamente vai acontecer também, tá bom? O tabagismo atua danificando a camada interna das veias e artérias. Que a camada interna de veias e artérias se chama endotélio, tornando os vasos mais propensos à trombose. Altera a composição sanguínea, tornando o sangue mais espesso e propenso à coagulação, a coagular. Fumantes pesados têm maior risco de desenvolver trombose. Se for fumante e ainda obeso ou sobrepeso, o risco é bem maior, tá bom? E com risco de desenvolver TEP, que é a tromboembolismo pulmonar, tá? E esse risco aumenta a cada maço fumado por ano, tá? Quer dizer, do ano inteiro você fumou o ano inteiro, a cada ano aumenta esse risco, tá bom? Já o alcoolismo contribui para a desidratação, aumentando a viscosidade do sangue, dificultando o fluxo sanguíneo e facilitando a formação de trombos. Trombo deixa eu explicar o que é trombo. Quando você se machuca, você corta o dedo, ele sangra por algum tempo, né? Depois, aquele sangramento na região do corte forma uma espécie de casquinha. Aquela casquinha é uma reação, um mecanismo natural do corpo para estancar o sangramento, tá bom? Aquilo se chama trombo. Quando é interno, se chama trombo. Existem algumas condições, né, em que a pessoa fica mais propensa a formar trombos internos, né, que o nome daquela casquinha que no machucado é a coagulação, o sangue coagulou, mas internamente ela se chama trombo, né, que é quando o sangue coagula internamente, forma uma bola, né, de sangue coagulado, e aquele coágulo gruda na artéria, na veia, né, e dificulta que o sangue circule, tá bom? Isso que é trombo, isso que é coágulo, tá? Trombo é esse coágulo. E esse trombo a doença que ele produz, que ele provoca, é a chamada trombose. Que trombose vem de trombo, tá bom? Já o alcoolismo contribui
para a desidratação, aumentando a viscosidade do sangue, dificultando o fluxo sanguíneo e facilitando a formação de trombos. Consumo exagerado de álcool causa maior risco de eventos trombóticos, tá bom? O excesso de álcool prejudica a circulação sanguínea, causando inchaço nas pernas, sinais de alerta para trombose venosa profunda, que é o TVP, que pode evoluir para TEP. Outros fatores associados são o sedentarismo, a obesidade e a hipertensão. Hora de procurar atendimento médico: quando você tem inchaço nas pernas ou em uma das pernas, geralmente em uma, né? Geralmente você vai ter inchaço em uma das pernas, aquele inchaço exagerado que não, sabe, não, ou pode não seja exagerado, né? Quando vem um inchaço nas pernas com a sensação de peso, sabe? Aí é hora de procurar o pronto-socorro, o médico, tá? Falta de ar ou cansaço progressivo, ou dores no peito também, tá bom? Algo que ninguém, nem os médicos se atentam, é que o consumo frequente de refrigerantes tem uma ligação indireta, tá? Com a formação de TEP, tá? O refrigerante não é diretamente ligado à formação de TEP. Você consumir refrigerante não necessariamente vai desenvolver TEP, tá bom? Sua atuação é com relação à inflamação, a danos aos vasos. O alto teor de açúcar nos refrigerantes comuns causa inflamação crônica e pode danificar o revestimento interno dos vasos sanguíneos, tá bom? O alto teor de açúcar nos refrigerantes. Assim, claro, o consumo de açúcar ao longo da vida, o consumo de doce, causa inflamação crônica nas células do corpo todo, né? E nos vasos sanguíneos, os refrigerantes, né? E como tem alto teor de açúcar, causa essa inflamação crônica. E os vasos sanguíneos ficam mais propensos a desenvolver trombos, a colar essas placas de sangue. Digamos assim, o pessoal popular tem uma mania de dizer sangue pisado, né? Que é nada mais nada menos do que o coágulo. E aquele coágulo fica grudado na parede das artérias, por estarem inflamadas, né? São mais propensas a grudar esses coágulos, tá? Estudos recentes indicam que certos adoçantes usados em versão diet ou zero, como eritritol, podem tornar as plaquetas mais ativas, o que aumenta o risco de coágulos sanguíneos, tá bom? Gente, é mais assim, bom, o açúcar em excesso é super prejudicial às células do corpo, mas é muito melhor você usar um açúcar orgânico, né, do que adoçante, esses zero cal, zero não sei o que, adoçante diet, né, que é sem gordura, sem adição de açúcar, né. Bom, adoçante já não pode ter açúcar, mas ele geralmente tem um composto chamado eritritol, né, que propiciam essa condição, né, aumenta o risco de coágulo sanguíneo, tá? Podem tornar as plaquetas mais ativas, que são as células
de defesa do corpo, tá? Que aumenta esse risco de coágulo. Os fatores de risco indiretos são consumo de refrigerantes, um dos principais promotores de inflamações crônicas que aumenta a chance de desenvolvimento de trombos. Obesidade facilita a compressão de veias, dificultando o retorno sanguíneo. A obesidade, a pessoa que está mais gorda, internamente, o corpo produz, assim, claro que a gordura em atrito com a parte externa e a parte interna do corpo vai comprimir, vai formar um certo atrito nos vasos sanguíneos em órgãos internos, né? Facilitando certas doenças, né? Comprimindo os vasos sanguíneos e contribuindo para a TEP, né? Não significa que todo gordinho, toda gordinha, todo obeso vai desenvolver TEP, mas o risco é grande, tá bom? Diabetes tipo 2 altera a coagulação natural do sangue. Quem tem diabetes tipo 2 já tem uma alteração na coagulação natural do sangue, tá? São mais propensos a coagular mais. Síndrome metabólica, que isso é uma condição doentia do corpo. Um conjunto de fatores que engrossam o sangue e favorece eventos trombóticos. Observação: beber um refrigerante esporadicamente não vai causar um TEP, mas se virar um hábito diário, contribui para a hipercoagulabilidade e doenças vasculares. Se tiver algum desses sintomas, como falta de ar, dor no peito, inchaço em uma das pernas ou dor nas pernas sem causa aparente, procure o pronto-socorro da sociedade, tá bom? Se tiver um desses sintomas sem causa aparente, tá? A perna inchou a perna, você não bebe, ou você bebe, entendeu? Amanheceu com uma das pernas inchadas, aquela sensação de cansaço, dor no peito, tosse sem motivo aparente. Procure um pronto-socorro o mais rápido possível, tá bom? Se pode estar desenvolvendo TEP, é uma condição silenciosa que mata em poucos segundos, tá bom? Esse foi o vídeo, um vídeo rápido até, né? Para deixar aí um certo conhecimento da condição do assunto, não aprofundado, claro, aqui tá assim bem resumido, né? Mas assim, é uma condição que eu vim deixar assim de conhecimento a vocês, né? E principalmente o pessoal cristão aí que não se atenta muito a isso. O pessoal cristão gosta muito de comer, né? Entendeu? Então atente-se à alimentação e às práticas esportivas, né? Mantenha esse movimento, caminhe mais, entendeu? Corra, ande, né? Pedale, né? Coma com propriedade, atente-se à nutrição e não ao sabor apenas, tá bom? Beijos nos corações, fiquem na paz do Senhor e até o próximo. Se inscrevam no canal aí, tá bom? Deixem seus likes, seus joinhas e até o próximo.